Raiz de Rejeição, de Joyce Meyer, capítulo 3. A rejeição e sua percepção. Se você tem uma raiz de rejeição em sua vida, provavelmente aprendeu a responder às coisas da forma que Deus nunca planejou. Por exemplo, se entra num local e não lhe dão atenção imediata, você assume que todas as pessoas naquele lugar não gostam de você. Você se sente rejeitado simplesmente porque percebeu que não obteve atenção. Agora, na verdade, isso pode ser a coisa mais distante da realidade. É totalmente possível que as pessoas na sala simplesmente não tenham notado que você chegou. Eu me lembro de quando uma das minhas funcionárias tinha sentimentos feridos porque achava que eu prestara mais atenção em outras do que nela em certo evento. Eu nunca a teria ofendido. Quando fiquei sabendo como essa moça se sentia, fui ao Senhor e disse: Deus, ela se sentiu rejeitada e eu nem mesmo a vi. Por que o Senhor não me faz ver pessoas como essa moça? Não quero machucar os sentimentos de ninguém. O Senhor me disse: Você não a viu porque eu não queria que a visse. Eu a ocultei de você porque ela pensa que precisa da sua atenção, mas sei que esta é a última coisa de que ela necessita. Estou tentando levá-la ao ponto em que ela não baseará seu valor em obter a atenção de outras pessoas. Isso me ensinou uma grande lição. Frequentemente, o que nós pensamos não é o de que realmente precisamos. Como uma pessoa com uma raiz em rejeição em sua vida tenta nos pressionar a dar-lhe atenção ou o suporte que ela quer, a tendência natural é que tentamos realmente dar-lhe isso. Pensamos que estamos ajudando e abençoando, mas se não atentarmos para a direção de Deus, nossa atitude pode ser a última coisa de que a pessoa realmente precisa. Ao tentarmos lhe dar o que quer, podemos estar mantendo-a presa aos seus problemas bem mais tempo do que ficaria de outra forma. Com o objetivo de ser livre, devemos deixar que Deus tire seu apoio. Isso pode fazê-la sentir-se muito insegura e desconfortável por um tempo, mas é necessário. A cura envolve dor. O amor real não aliviará a dor, caso a atitude de enfrentar signifique melhorar a longo prazo. Uma pessoa com raiz de rejeição não se sente bem a respeito de si mesma. Ela está operando com uma deficiência emocional. Não aprendeu que seu valor é baseado naquilo que ela é em Cristo e não na forma como outras pessoas reagem a si. Uma das coisas que digo às pessoas em meus seminários é: não deixe que a maneira como as outras pessoas o tratam determine seu valor. Você deve crescer até ser confiante o suficiente para crer que tem dignidade e valor. Se outras pessoas não pensam assim, elas é que estão com problemas. Isso não significa que não temos coisas erradas conosco ou que não precisamos mudar. Mas, se tudo o que basta para o diabo destruir nosso valor é encontrar alguém que nos rejeite, então estaremos em grandes problemas. Sempre haverá aqueles que não gostam da forma como fazemos as coisas. Repito, não deixe que a opinião de alguém determine seu valor. Devemos deixar que Deus remova as percepções erradas que colorem nosso pensamento e substituí-las por percepções corretas e divinas a respeito de nós mesmos e dos outros. Quando preparo uma mensagem para um seminário ou um livro, frequentemente experimento parte daquilo que estou estudando com a finalidade de obter a mensagem. Deus usa a minha experiência e me dá uma grande libertação pessoal, assim como uma informação de primeira mão para usar durante o ensino. Experiências pessoais me atingem para que eu possa compartilhar a revelação com os outros. Portanto, comumente tenho várias oportunidades exclusivas que me ajudam a descobrir como percebemos as coisas de forma errada quando temos uma raiz de rejeição. Uma lição entre lágrimas. Um dia, eu estava no escritório chorando copiosamente. Estava atravessando um dia difícil, voltara de uma viagem, estava extremamente cansada, e isso foi apenas uma das vezes. Eu nem mesmo sabia ao certo o que estava errado. Dave entrou no meu escritório e viu que eu estava chorando. Ele perguntou: há algo errado? Você pode falar a respeito? Eu não estava realmente pronta para falar ainda, por isso respondi: não. Parte do que estava errado era que ele estava indo jogar golfe e eu estava muito frio para que eu ir com ele. Tudo o que eu podia fazer
era permanecer em casa e trabalhar mais. Estava me sentindo infeliz porque Dave iria se divertir e eu iria trabalhar. 3 semanas mais tarde, quando finalmente conversamos a respeito, ele perguntou por que você simplesmente não me pediu para sairmos e fazermos algo juntos. Eu não tinha uma boa resposta no momento, mas, após um tempo, eu lhe disse, sabe, pensei sobre sua pergunta e posso ver 2 razões pelas quais as pessoas, algumas vezes, não expõem suas reais necessidades e nem pedem para que alguém as satisfaça. Em primeiro lugar, não queremos correr o risco de pedir e sermos rejeitados. Assim, simplesmente não pedimos nada. E em segundo lugar, como mulher, eu queria que você percebesse minha necessidade e voluntariamente deixasse o golfe e me levasse a algum lugar. Eu sabia mais do que tudo que Dave queria jogar golfe naquele dia, bem como preferia jogar golfe a vagar em um shopping comigo. Mas eu queria que ele quisesse ficar comigo. Queria que ele dissesse, querida, você é tão maravilhosa, deixe sacrificar-me por você hoje. Pelo contrário, ele disse, você está chorando? O que está errado? Há algo errado? Eu pensava, você deveria saber o que está errado. Mas sabe como é quando você está chorando e é apanhado de surpresa. Dessa forma, simplesmente eu disse, não estou pronta para falar a respeito. Eu deixarei saber quando puder falar. Dave foi para o quarto, aprontar-se para seu jogo e, quando minhas emoções se equilibraram, eu estava pronta para conversar. Fui até o quarto e disse, muito bem, estou calma agora, podemos conversar. E ele respondeu, certo, deixe-me apenas acabar de me aprontar. Dave terminou de vestir-se e veio ao escritório. Eu tinha meu discurso todo pronto, mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, ele disse, bem, você vai ter de ser rápida porque estou atrasado. Assim eu disse, bem, não importa, realmente não era algo importante. Você deve ir ter um bom divertimento. Eu estarei bem. Ele respondeu, muito bem, vejo você à noite quando voltar. Chorei o resto do dia. Eu me sentia esmagada. O tempo todo eu estava pensando, que bobagem. Eu sei que meu marido me ama. Eu sei que ele não me machucou de propósito. Mas por que me sinto tão mal? Bem, descobri algo nesse episódio. Não somente Deus cura nossas feridas emocionais por causa da rejeição do passado, mas Ele também cura nossos hematomas. Muitas vezes somos feridos em certas áreas porque esses hematomas ainda estão em processo de cura. Eu já tinha obtido um grande nível de cura. Esse tipo de episódio de choro já não acontecia frequentemente. Creio que isso ocorrera por 2 razões. Ensinar-me algo novo, dar-me um novo nível de libertação e preparar esse ensino a respeito da raiz da rejeição. O que Deus me mostrou é que a dor da rejeição emocional vai além do nosso raciocínio. Ela ultrapassa nosso pensamento racional. Eu podia ser bastante razoável e dizer, sei que Deus me ama e não quer me machucar por nada. Sei, eu sei, mas eu ainda estava machucado emocionalmente. Não compreendia a razão. Esse sentimento de dor ia e vinha. E então, mais algumas coisas aconteceram para atirar lenha ao fogo. Finalmente, após 2 ou 3 semanas, recebi uma revelação sobre a rejeição que grandemente me ajudou e creio que irá ajudá-lo. Dave e eu finalmente conversamos sobre o dia quando ele me viu chorando no escritório. Quando comecei a descrever meus sentimentos, ele disse, você está brincando. Sabe o que pensei quando o vi no escritório chorando? Pensei que você estivesse intercedendo. Quantas vezes já entrei em seu escritório e a encontrei orando, com lágrimas correndo pelo seu rosto? Eu perguntava, algo errado? E você respondia, não, estou bem, estou apenas orando. Assim, quando voltei ao escritório, pensei que você estava tentando dizer algo a respeito do que tinha orado. E não tinha tempo para conversar mais. Não podia imaginar que era você quem estava com problemas. Veja o que percebi. Não era a verdade de forma alguma. Percebi Dave como alguém frio, impessoal, descuidado e egoísta, mas ele nem mesmo sabia que eu estava com um problema. Meu medo de rejeição me impediu de ser sincera com ele e fiquei machucada. Realmente, eu não tinha comunicado o problema de maneira adequada.
Percepções podem não ser a realidade. Quantas vezes sofremos de forma insuportável porque alguém não nos deu o que pensávamos que deveria nos dar? E realmente, eles não têm percepção daquilo que pensamos de que precisamos. Sua percepção é como você vê as coisas. Quero dizer novamente que muitas vezes você sente que alguém o está rejeitando, quando na verdade não está. Algumas vezes você sofre muito simplesmente por causa de uma imaginação fértil. Até poucos anos atrás, Dave e eu discutimos muito, porque às vezes ele não concordava totalmente comigo. Ao concordar comigo, ele estaria dizendo que eu estava certa, e isso me mantinha sentindo-me bem. Eu precisava disso porque, quando eu estava bem ou estável, eu me sentia confiante, seguro e firme. Se ele não concordasse comigo, eu ficava emocionalmente desnorteada e tinha todo o tipo de reações indevidas. Eu não compreendia o motivo. Dave até mesmo dizia: por que você age como se eu a estivesse atacando todas as vezes que não concordo com você? Joyce, tenho o direito de dar minha opinião. De outra forma, não há comunicação. Realmente não estamos nos comunicando se eu somente ouvir o que você disser e responder sim, querida, sim. Eu não podia dar uma resposta sensata, já que nem eu mesma compreendia minha reação. Algumas vezes, Dave e eu conversávamos sobre algo que era importante para o nosso relacionamento e eu precisava considerar sua opinião, mas eu realmente não queria discutir, somente queria ouvi-lo dizer: sim, você está certa. Todos nós estamos conscientes de que isso não é comunicação, isso é manipulação e controle. Como resultado do meu comportamento, ele perdeu o interesse em conversar comigo sobre qualquer coisa significativa. Em várias ocasiões, irritada, eu lhe dizia: precisamos conversar. Ele finalmente disse: Joyce, nós não precisamos conversar, afinal, você fala e eu ouço. Era triste, mas eu realmente não sabia por que tínhamos esse problema. Eu amava o Senhor e estava ajudando muitas outras pessoas. Dave e eu tínhamos um grande casamento, mas não conseguíamos nos comunicar de forma bem-sucedida. Não tínhamos brigas violentas porque recebemos uma revelação a respeito do assunto e realmente não queríamos entrar nisso, mas precisávamos de uma solução. Eu vivia clamando a Deus: qual é o problema? Eu não queria ser rebelde, eu não queria ficar ofendida, eu não queria que meus sentimentos fossem feridos, mas isso tudo foi o que eu consegui. Finalmente, Deus me mostrou qual era o problema. Ele disse: Joyce, cada vez que David discorda de sua opinião, você recebe isso como uma rejeição. E realmente ele não está a rejeitando. Ele simplesmente não concorda com a sua ideia. Você deve aprender a separar suas opiniões e ideias do seu eu real. Apenas porque as pessoas rejeitam sua opinião, não significa que elas o rejeitam. Elas podem discordar de você e ainda amá-lo, respeitá-lo como pessoa. Você deve dar às pessoas a oportunidade de discordar, ou não haverá base para um bom relacionamento. Eu quero dizer que o equilíbrio nessa área é muito importante. Algumas pessoas dão sua opinião muito frequentemente em momentos que não são necessários. Não temos o direito de dar ao mundo inteiro nossa opinião cada vez que abrimos a boca. Isso também não é bom para relacionamentos. O equilíbrio é vital em cada área. Pessoas com raiz de rejeição geralmente não podem ser confrontadas. Eu não tinha problema de confrontar os outros, mas não suportava ser confrontado. Eu não podia receber aquilo que eu mesmo entregava. Eu tinha o dom de expressar a verdade para todos. Bem, você precisa enfrentar a verdade, eu dizia. Mas se alguém tentasse me dizer que eu podia não ter feito algo certo, eu não conseguia suportar. Eu não sabia como suportar, como separar o eu do meu comportamento. E já que muito do meu valor próprio dependia das minhas realizações, se alguém falasse contra algo que fiz, eu considerava isso como um ataque pessoal. Se todos pensassem que eu estava certa, sentia-me certa. Meu comportamento em tais áreas me impedia de desenvolver relacionamentos duradouros. A Bíblia tem muito a dizer sobre correção, especialmente em Provérbios. As Escrituras nos dizem que um grande sinal de maturidade é a habilidade de aceitar a correção. Exige muito crescimento chegar nesse ponto, mas realmente podemos apreciar a correção quando verdadeiramente sabemos quem somos em Cristo. Nem toda a correção que alguém traz pode ser apropriada, mas é sábio ao menos abrir-se para Deus em tal situação. Amo e respeito meu marido,
Mas Dave nem sempre está certo. Algumas vezes estou certa, mas ele não me ouve e deveria fazê-lo. Mas há vezes em que ele está certo e eu deveria ouvi-lo, mas não faço. Já entrei em muitos problemas porque não lhe dava atenção quando ele estava certo. Deus nos dá outras pessoas em nossa vida que têm uma perspectiva diferente da nossa, porque precisamos uns dos outros. A Bíblia diz em Tiago 3,17 que a verdadeira sabedoria do alto é mansa, desejosa de render-se à razão. Agora, Dave e eu ouvimos de forma melhor um ao outro, beneficiando-nos ao obter melhores resultados. Uma lição durante o golfe. Aqui está outro exemplo de como a raiz da rejeição afeta a nossa percepção. Dave e eu fomos jogar golfe. Ele estava com dificuldades em jogar por causa de um problema no cotovelo. Ele estava jogando mal naquele dia, tão mal que consegui ganhar a partida. Isso era realmente terrível. Numa jogada, ele teve de dar 3 tacadas, tentando tirar a bola de um atoleiro de areia. Dave nunca jogara assim, e me senti infeliz por ele. Mulheres naturalmente têm um instinto maternal e sempre queremos que tudo esteja bem. Assim, quando ele se aproximou, eu disse: "Oh, tudo ficará bem." Deixe-lhe um tapinha nas costas e disse: "Seu cotovelo ficará bom e tudo vai dar certo." Ele disse: "Não sinta pena de mim, está tudo bem. Apenas espere e verá quando me recuperar disso. Jogarei golfe melhor do que nunca." Quando Dave não recebeu meu consolo, senti-me abalada novamente. Senti-me desmoronar interiormente. Eu perguntava: "Deus, por que esse sentimento esmagador dentro de mim? De onde vem?" Creio que o Senhor estava me mostrando que muitas pessoas enfrentam isso constantemente. Realmente fiquei irada com Dave e pensei: "Oh, você é tão durão, nunca precisa que alguém o console." Mais tarde, ainda machucada, enquanto Dave e eu atravessávamos o campo de golfe, o Senhor revelou-me algo realmente útil para mim. Ele disse: "Joyce, você está tentando dar a Dave algo de que você precisaria nessa situação, mas ele não precisa disso. Por isso, não o recebeu. Já que você precisa desse tipo de conforto quando está em dificuldades, sentiu-se rejeitada porque ele não está recebendo o mesmo de você." Mas, quanto mais pensava sobre aquilo, mais revelação recebia. Penso que as pessoas cometem esse tipo de erro a todo momento em seus relacionamentos. Elas tentam dar aos outros aquilo de que elas precisam. A razão de as pessoas rejeitar tal coisa é porque não precisa realmente daquilo. Ela não está fazendo isso de propósito. Não seria diferente de alguém oferecer um copo de água e você recusar porque não está com sede. Uma pessoa firmada na raiz de rejeição não pode compreender como alguém que ela ama rejeita seu consolo. Porque se alguém pudesse confortá-la, ela ficaria deliciada. Você está tentando dar às pessoas aquilo de que você precisa e sentindo-se rejeitado se elas não o recebem? Quando compro um presente para alguém, percebo que gostaria de comprar-lhes algo de que eu gosto, mas quando venho tentando pensar naquilo que elas realmente gostariam de ganhar, algumas vezes pessoas me dão coisas que simplesmente nada tem a ver comigo. E antigamente eu me perguntava por que, afinal, elas compravam aquilo para mim. Mas agora tenho a resposta. Tentamos dar aos outros o que queremos. Creio que essa verdade irá ajudar muitos relacionamentos. Isso certamente me ajudou e oro para que também ajude você. Uma lição na agência dos Correios. Uma pequena lição ocorreu num dia em que Dave e eu fomos à agência dos Correios. Gosto que as pessoas prestem atenção em mim quando eu estou falando com elas. Talvez isso tenha a ver com o perfil de mestre dentro de mim. Dave tinha acabado de sair da agência dos Correios e eu estava falando com ele sobre algo que considerava muito importante. Era importante para mim. Dave é uma daquelas pessoas detalhistas que consegue observar coisas que nem mesmo consigo ver. Assim, lá estávamos nós, e eu em intensa conversação, quando subitamente percebi que Dave não parecia estar prestando atenção em mim. Ele disse: "Olhe só aquele homem saindo da agência, sua camiseta está toda rasgada nas costas." Eu disse: "Dave, estou tentando falar com você sobre algo importante." E ele disse: "Bem, só queria que você visse a camiseta do homem."
Eu sentia que ele estava mais interessado na camiseta rasgada do homem do que em mim. Novamente senti aquela rejeição esmagadora, e todo o episódio se devia simplesmente à diferença entre nossa personalidade. Ele não estava tentando ser rude comigo, apenas algo lhe chamou a atenção. Isso não deveria ser algo com que eu devesse me importar, mas eu não conseguia admitir como ele podia ignorar a minha grande conversa para observar o homem cuja camiseta estava rasgada. Novamente, recebi aquilo como rejeição. Minha percepção estava errada, ainda afetada, ou talvez devesse dizer infectada pela raiz de rejeição em minha vida. É interessante como pensamos de forma diferente quando olhamos as coisas em toda uma existência lidando com a rejeição. Não creio que ainda tenha essa raiz de rejeição, pois já experimentei uma grande libertação, mas descobri que todas as vezes que alguém esteve enfermo numa área em particular, emocional ou física, há uma pequena sensibilidade nessa área, um hematoma. Algumas vezes, um longo tempo após a pessoa receber a cura, ela ainda será um pouco sensível em tais áreas. Se isso o descreve, não fique desencorajado. Deixe cada incidente ser uma experiência de aprendizado, então você poderá ser impulsionado a seguir adiante e não puxado para trás. Testando a revelação. Dave e eu tínhamos planejado sair da cidade no Dia das Mães. Meu filho, David, telefonou e me convidou para um jantar. Ele perguntou: "Você tem compromissos segunda noite?" Respondi: "Não." Ele prosseguiu: "Bem, seus 4 filhos vão levá-la para comemorar o Dia das Mães, já que você não estará na cidade no domingo. Apenas nós 4 e você. Nem papai, nem os cônjuges estão convidados." Imediatamente eu disse: "Você não vai convidar seu pai?" Ele respondeu: "Não, ele não é nossa mãe. Pensamos em fazer algo diferente, algo especial. Geralmente, quando estamos com você, todos estão ali. Todos os netos, todos os cônjuges, papai, todo mundo. Pensamos que seria melhor para você ter uma comemoração apenas com seus 4 meninos." Pensei: "Bem, sim, seria interessante." Mas eu lhe disse: "Não queremos machucar os sentimentos do seu pai. Não queremos ofendê-lo." Meu filho respondeu: "Não acho que ele ficaria machucado. Não quero machucar ninguém. Se você acha que papai deve ir, vá em frente com o vídeo, mas não penso que ele se importaria." Comecei a pensar sobre aquilo e percebi que estava respondendo a situação de acordo com minha maneira de sentir. Caso os meninos convidassem Dave para jantar e não me levassem, essa foi uma verdadeira revelação para mim. Percebi que muitas vezes respondemos às outras pessoas baseado naquilo que nós mesmos sentimos. Apenas imaginei como me sentia se meus filhos dissessem: "Vamos levar papai para jantar?" Eu diria: "Ótimo, onde nós iremos?" E meus filhos responderiam: "Bem, realmente, mamãe, você não irá. Levaremos apenas o papai." "Vocês não vão me levar? Bem, o que há de errado comigo? O que vocês têm contra mim?" Novamente meu filho disse: Não imagino o papai sentindo-se rejeitado se nós não o levarmos para jantar no Dia das Mães. Mas faça o que achar melhor." Assim pensei: "Bem, vou fazer um teste." Fui até Dave e disse: "Os meninos estão querendo me levar para jantar no Dia das Mães. Apenas os 4 e eu. O que você acha?" Ele disse: "Oh, acho uma grande ideia. Vou para o clube jogar golfe." Meu marido é tão seguro. Apenas recentemente Dave e eu conversamos sobre isso. Eu disse: "Dave, você não tem ideia do quanto me abençoa por ser tão seguro. Ele não se importa com o que os outros pensam. Nunca lhe ocorreu que seus filhos o estavam rejeitando simplesmente por me levarem para um jantar sem ele." E eu perguntei: "Qual foi seu primeiro pensamento quando eu disse que os meninos me levariam para jantar e não convidariam você?" Ele disse: "Bem, eu achei que esta era uma grande ideia, muito criativa, e pensei: será muito bom Joyce sair só com os meninos. Aproveitarei a oportunidade para sair, jogar golfe e jantar com meus amigos." Ele apenas achou que aquela seria uma grande oportunidade. Antes de encerrar este capítulo, lembre-se sempre de checar sua percepção quando você se sentir rejeitado. Apenas porque você se sente rejeitado ou percebe rejeição numa situação não significa que esteja sendo realmente rejeitado. Isso pode ser resultado de problemas do passado
E se é assim, é tempo de receber a cura.